E aí, aprendizes, bem-vindos, bem-vindas. Aqui é o professor Thiago Benedetti para mais uma aula sobre aprendizagem consciente. E se você está estranhando por que eu estou com essa taça de vinho, isso aqui é a nossa pauta de hoje. Olha só, deixa eu explicar uma coisa. Para quem não sabe, a minha área de formação é em biologia. Eu sou bacharel em biologia, me formei lá na Serra Gaúcha e por alguns anos eu trabalhei na área de enologia. Enologia é isso aqui, é a área do conhecimento em biologia que trabalha com produção de vinhos, com vinificação, com fermentação da uva, com qualificação, enfim, controle de qualidade, com características, com a questão da apreciação do vinho. E existe um exercício na área da enologia que é bem interessante você entender para trazer para a nossa realidade de quem estuda, de quem aprende, de quem usa o estudo como ferramenta de sobrevivência, digamos assim, certo? Então eu queria te trazer um pouco dessa noção. Deixa eu tirar meu óculos, que ele está dando aqui um reflexo estranho, e deixa eu ficar de touca, porque meu cabelo tá um bagaço. Então olha só, o vinho, o que o vinho traz aqui pra gente em relação a estudo e aprendizagem? Eu não estou aqui para te dizer beba vinho, tá? Até porque se você for menor de idade você nem pode, Então, não sei nem se eu posso estar mostrando isso aqui, mas é só para você entender o seguinte: existe um exercício em cima disso que pode ajudar você como estudante, que é o seguinte: quando a gente faz um treinamento, para aprender a degustar vinho, o treinamento envolve o seguinte: ele envolve um estágio de inconsciência e um estágio de consciência. Um estágio, digamos, de ignorância e o estágio de conhecimento, que envolve o primeiro gole do vinho que você vai degustar e o segundo gole desse mesmo vinho que você está degustando. E aí como é que funciona a experiência, a prática? É assim: você pega uma taça do vinho que você vai degustar e aí você vai lá e dá o primeiro gole. Normal, assim, sem saber de muita coisa. Só falar, é vinho, é de uva, pronto. E aí você vai lá e dá o primeiro gole. Ok. Aí você sente, tem a tua experiência sensorial, ok. Aí, o que acontece? Esse vinho que você está degustando, você vai lá e você pega a cartilha dele. E aí você entende, esse vinho, ele é um Cabernet Sauvignon da safra 2015, ele tem um corte com tantos por cento de Merlot e por aí vai. Então você tem lá as características e aí você vê ali de repente qual é o aroma, porque aroma não é cheiro. Você vê qual é o tipo de sabor, quais são as nuances desse sabor. É sabor, não é gosto, inclusive, tá? E aí você, acaba tendo ali informações sobre a experiência de beber, de apreciar esse vinho. E aí você tem o quê? Digamos ali, uma aula de 5 minutinhos, A experiência é essa, Então você toma o primeiro gole sem saber o que você está tomando. Aí você tem toda uma educação, Você tem todo um curso rápido ali sobre aquele vinho, a história dele, o que ele é, de onde que ele vem, como é que ele foi feito, qual é o significado, por que tem aquele nome. Você vê as notas, aromáticas, o sabor, de repente a questão do álcool, você aprende, a ver as lágrimas do vinho quando você vai e faz assim com a taça, aí você vê o álcool escorrendo, você vê a tonalidade, etc. Então ali você de repente se enche de consciência, você se enche de conhecimento sobre aquele vinho. Aí você vai lá e faz o quê? Você pega o vinho e toma o segundo gole. E essa experiência é muito louca, por quê? Porque o segundo gole é completamente diferente. Por quê? Porque agora você foi educado, você foi sensibilizado, e a experiência sensorial de apreciar o aroma e de sentir o sabor é completamente diferente. Simplesmente por quê? Porque você foi educado. Entende? Então, se você puder, quando você for abrir uma tacinha de vinho, faz a experiência, certo? Você toma esse vinho, primeiro gole sem ver muita coisa, aí depois você vai lá, pega a garrafa, olha o rótulo, dá uma estudada no vinho, de repente entra na internet, pesquisa sobre ele, veja essas notas de orientações, e aí de repente você toma o segundo gole. E aí você vai perceber que esse segundo gole é completamente diferente. E aí, o que aconteceu? A consciência, o conhecimento, esse pequeno estudo sobre o seu vinho, sobre a sua tacinha de vinho, ele trouxe uma experiência sensorial completamente diferente. Você provavelmente vai apreciar o vinho de outra forma, Ele vai se tornar, inclusive, mais apreciável, mais interessante.
E o que isso tem a ver com a gente aqui, né, que está falando sobre aprendizagem consciente, sobre estudar do jeito certo? Isso tem a ver com o seguinte: quando você foi educado sobre vinho e teve a experiência foi melhor. Quando você estuda, quando você é educado sobre as coisas, quando você tem informação consciente sobre qualquer coisa que seja o alvo do seu estudo, o que acontece? Qual é a consequência? A tua realidade se torna melhor, mais apreciável e mais consciente. Se você, de repente, sei lá, está assistindo um jogo de futebol e nesse jogo de futebol é Estados Unidos contra Inglaterra, sei lá, Brasil e Portugal. E se você já estudou história, né, o que acontece nesse jogo de futebol? Você vai ter um outro olhar, né? Você vai ver lá, de repente, a colônia, né, o colonizador e a sua colônia jogando. Então tem aí uma nuance, tem uma geopolítica por trás. Se você já estudou alguma coisa também de geografia ou de história e você vai fazer uma viagem, sei lá, para Cusco, né? O que você vai ter? Você vai ter uma experiência completamente diferente de quem vai para Cusco sem saber o que está fazendo lá, sem saber o que é, né? Quem vai para Cusco, por exemplo, e visita as ruínas de Machu Picchu. E a pessoa não sabe nada, nunca estudou nada daquilo, não faz a menor ideia. Ela vai olhar e ela vai estar lá e vai pensar, meu Deus, é um monte de pedra. Só isso. Agora, se você estudou sobre, se você entende o que é aquilo, aí você vai ter o quê? Você vai ter uma experiência existencial, talvez, lá nas ruínas de Machu Picchu. Entende? Então, o que o conhecimento, o que a informação, o que o estudo, o que a aprendizagem fazem por você? Eles tornam a tua realidade mais consciente. E junto disso, a vida se torna mais apreciável, provavelmente. Essa consciência traz isso. Se isso funciona para o vinho, imagina para a tua vida, né? Então, quando você estuda e você aprende sobre a tua realidade, sobre como você estuda, sobre como você aprende, sobre economia, sobre finanças, sobre qualquer coisa do teu interesse, isso torna a tua experiência sensorial de viver a vida mais intensa, mais sensível, mais poética, mais bonita, entende? Então, esse vídeo é só sobre isso. É só para você entender, né, que por trás do que você aprende existe toda uma rede de circuitos neurais que servem não só para fazer prova e marcar X na questão certa, serve também para você ver a vida, certo? Tudo que você tem aqui dentro, todas as redes neurais que você construiu, elas estão aqui recebendo informação do ambiente, informação sensorial, informação histórica, informação factual. E aí, essa informação, ela é processada lá dentro e diante disso, desse processamento, você tem uma conduta, uma resposta diante do mundo. E essa conduta, essa resposta, essa experiência, ela pode ser muito mais legal, muito mais sensível, muito mais bonita, muito mais apreciável e muito mais prazerosa de ser vivida se você tiver consciência das coisas, certo? Então, essa taça de vinho serve como analogia para isso. Repara, o primeiro gole foi um gole ignorante. Eu não sabia o que estava acontecendo, e aí de repente eu tomei o vinho e nem achei essas coisas. O segundo gole, a partir da minha educação, a partir da minha consciência, foi completamente diferente. Então fica para você pensar aí, certo? O que falta para você tomar um gole da vida ainda mais saboroso, certo? Então fica para você pensar. E esse vídeo é só sobre isso. Hoje aqui não tem método, não tem estratégia, não tem nada. Só tem divagações de um ex-enólogo, certo? Para trazer para você aí um exercício de enologia que serve também para a sua vida. Então espero que isso tenha te dado algum insight, alguma ideia. Espero que você tenha pego alguma coisa, pensado alguma coisa sobre isso. E se você pensou ou tem alguma consideração sobre isso, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vai ser um prazer trocar informações, trocar figurinha e conversar sobre isso, sobre educação, aprendizagem e experiência de vida, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo.